Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, protegidos e guardados aí pela mão poderosa do nosso Deus e espero também que sua família esteja bem, cada um de vocês, nesses dias aí de adaptação. Também é o meu desejo que vocês estejam conseguindo se adaptar aí rapidamente às novidades, né, nesse novo formato que nós estamos agora utilizando para dar continuidade aos nossos estudos aqui na escola. Então eu fico muito contente de poder falar com vocês mais uma vez, mas ao mesmo tempo a gente fica um pouquinho ainda triste pelo fato de não estar com vocês, né? Eu sinto muita falta de cada um de vocês e espero que logo a gente consiga que essa situação seja toda resolvida e voltemos, né, ao convívio pessoal que é muito mais proveitoso, é melhor, né, com certeza, do que esse afastamento que nós estamos vivenciando nesses dias aí. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito do primeiro reinado, Dom Pedro I aqui no Brasil. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse tempo na história do nosso país. Então, eu quero só lembrar, né, do que foi falado na semana passada, no estudo que foi mandado para vocês, o vídeo e também a produção acadêmica, o fórum, todos relacionados à proclamação da independência no Brasil. Então foi um processo, a independência do Brasil, né? Ou seja, ele não foi da noite para o dia. Não é só aquele quadro, o Grito da Ipiranga lá que diz, não é aquele momento em que Dom Pedro levanta a sua espada e diz independência ou morte que nós então estamos assim independente como país. Na verdade, nós vimos que faz parte de um processo e começa desde a saída da família real portuguesa lá de Portugal e fugindo para o Brasil após não aderir ao bloqueio continental, indo todo esse processo, chegando aqui, abrindo os portos às nações amigas, que na verdade é um dos principais passos na independência do nosso país. Depois os tratados de comércio e navegação com a Inglaterra, que cada vez mais abrem as portas do comércio com a Inglaterra do nosso país. Também passos vão ser dados quando a vinda da família real vem para cá, chega aqui, traz e tenta, né, transformar o Rio de Janeiro nos moldes da Europa, fazendo com que assim cada vez mais chegasse perto do que nós conhecemos por independência do nosso país. Também nós vimos ali a elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal, Algarves, uma estratégia utilizada por Dom João para poder participar do Congresso de Viena. Temos o processo da Revolução Pernambucana e também a Revolução do Porto, em Portugal, que tenta exigir o retorno de Dom João e Dom Pedro para Portugal e também o retorno do Brasil o posto de colônia e não mais Reino Unido de Portugal e Algarves. Tudo isso faz parte desse processo, chegando até o dia do fico, né, que foi quando Dom Pedro, após as pressões da corte portuguesa, né, durante a Revolução do Porto, Dom João ele retorna a Portugal, mas Dom Pedro fica aqui como príncipe regente, mas os portugueses não contentes ainda exigem o retorno de Dom Pedro e também novamente o Brasil se tornando uma colônia. Dom Pedro decide ficar aqui, visto que tinha o apoio de boa parte da elite brasileira, então ele resolve ficar no Brasil e esse foi o chamado Dia do Fico. As pressões ainda continuaram até que em 7 de setembro de 1822 ele decide não atender de fato isso e declarar a independência do nosso país após uma viagem que havia feito para São Vicente, em São Paulo. No retorno, chegando próximos à cidade atual de São Paulo, às margens do Riacho Ipiranga, ele proclama a independência. Nada como aquele ato bonito que o nosso quadro do Pedro Américo representa. Até é interessante, eu gostaria de começar falando justamente sobre isso aí com vocês. É um quadro representativo, ele idealiza aquele momento da independência do Brasil. Existem vários fatos dentro do quadro e talvez se vocês, alguns aí são meus alunos desde lá da época do 8º ano,
na escola aí, e vão lembrar que a gente já fez uma análise desse quadro aí, né, do Pedro Américo, que foi feito em 1888, um ano antes do Brasil se tornar uma república, né? Então, e praticamente 66 anos depois da independência. Se eu não estou enganado, matemática não é forte dos historiadores, né? Mas eu acredito que é isso aí. 66 anos depois da proclamação da independência, Pedro Américo faz esse quadro. E é uma idealização. Ele tenta idealizar aquele momento da independência do Brasil. Mas existem vários fatos ali que a gente pode perceber que não são de fato o que aconteceu. Por exemplo, a comitiva que acompanhava Dom Pedro não era tão grande assim como tem lá no quadro. No quadro tem uma comitiva composta ali, né, por vários cavaleiros e também até pessoas do povo participando desse evento. É intencional a ideia ali de Pedro Américo colocar essas pessoas, mas na verdade, de fato, isso não aconteceu. A comitiva era bem menor mesmo. Outra coisa, eles não estavam vestidos de gala de maneira nenhuma, né? Era uma viagem longa, então a roupa que utilizavam era outra, uma roupa preparada justamente para isso. Falando dessa viagem longa, também possivelmente eles não estavam a cavalo, e sim de mula, né? As mulas eram utilizadas para viagens longas e porque são mais resistentes que os cavalos, né? Outra coisa que também nós vemos no quadro, existe lá uma casinha no fundo. Essa casa ela não existia no momento do Grito do Ipiranga em 1822. Essa casa, alguns acreditam que ela só foi construída lá por 1884 aproximadamente. É a Casa do Grito, que até hoje existe lá no Museu do Ipiranga, que celebra o fato da independência do Brasil. E uma outra coisa importante também, até a feição do nosso Dom Pedro, assim, ele não estava assim todo glamuroso e também todo pleno, assim, não, né, na foto ali, como nós vemos, né, porque visto que, na verdade, ele estava passando por um momento ali de dificuldade na sua saúde, alguns acreditam que ele estava com sérios problemas estomacais, e inclusive por isso que ele parou ali às margens do Riacho Ipiranga, visto que as dores estomacais estavam muito fortes, né? Então, na verdade, foi uma idealização de um fato que foi a independência do Brasil, tá certo? Brasil independente, mudou muita coisa no Brasil? De fato, não muita coisa não, pouquíssima coisa, né? Nós ainda tínhamos um rei, da mesma forma como tínhamos anteriormente, e também tínhamos um rei português, como antigamente, né? E alguns acreditam, na verdade, que o Brasil só mudou de dono, deixou de ser de Portugal e passou a ser da Inglaterra. Nós vemos poucas mudanças realmente, de fato, assim, no cenário brasileiro após a independência. Mas nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje, falar um pouquinho aqui de como foi esse momento aí da independência do nosso país e após esse momento de independência, o primeiro reinado aqui no nosso país. Inicialmente, algumas províncias não aceitaram essa independência e nós tivemos diversas revoltas em vários lugares do Brasil, querendo um retorno à condição do Brasil à colônia de Portugal, não aceitando isso, né? Nós temos revoltas no Grão-Pará, que hoje corresponde ao Pará e uma parte do Amazonas, no Maranhão, em Piauí, no Ceará, entre outros lugares do Brasil, foram revoltas que aconteceram não aceitando essa independência do nosso país, né? Na Bahia também nós tivemos. Então são momentos, coisas interessantes de se pensar. Por que será que essas províncias não queriam a independência do nosso país? Quando a gente pensa sempre em independência, a gente pensa no melhor. Mas na verdade, como nós falamos, é que realmente, de fato, as mudanças estruturais na política e na sociedade brasileira não foram grandes. Então, essas revoltas, elas refletem justamente isso, uma necessidade de uma mudança estrutural maior dentro do nosso país aqui, tá bom? Porém, né, o Brasil se torna independente, só que agora ele precisa de um reconhecimento internacional, precisam que seja reconhecido internacionalmente para que assim possa desenvolver ainda mais o seu comércio.
primeiro país a reconhecer a independência do Brasil oficialmente foram os Estados Unidos, né? Tinham várias dificuldades para alguns, né, de reconhecer a independência do Brasil. Uma delas, na própria Europa, não aceitavam essa. O Brasil achavam difícil o reconhecimento do Brasil se tornar independente, até porque no Congresso de Viena, né, formado por países europeus, era contrário à independência desses, eram contrário à independência desses países latino-americanos. Então, também estariam contrários à independência do Brasil. Nos Estados Unidos, o medo de que algo semelhante ao que aconteceu no Haiti tivesse também, poderia acontecer aqui no nosso país. Então, haviam muitas dificuldades para o reconhecimento da independência do Brasil. Logicamente, Portugal não aceitava porque era muito vantajoso. Aí houve a interferência diplomática da Inglaterra. A Inglaterra vai, então, insistir com Portugal para reconhecer a independência do Brasil. E isso vai ser feito mediante o pagamento de uma indenização a Portugal. Essa indenização de aproximadamente 2 milhões de libras esterlinas deveria ser paga. Como o Brasil não tinha recurso nenhum nessa época, devido ao fato de que foram esgotados as riquezas do nosso país quando Dom João retorna para Portugal, como é que seria feito então esse pagamento? A Inglaterra, gentilmente, de uma forma assim, voluntária e solidária, emprestaria esses recursos para o nosso país, para que nós pudéssemos pagar essa dívida a Portugal, né? Lógico, sem nenhuma segunda intenção nisso, né? Vocês também acreditam, né, no homem do saco e na coelhinho da Páscoa. Inclusive, trouxe chocolatinhos para vocês aí, o coelhinho da Páscoa. Em casa, não. Sentindo falta desses dias aí na escola por causa disso, porque a gente sempre recebia um presentinho dos alunos aí nesses dias de Páscoa. Bom, então, lógico que não, né, gente? Foi um reconhecimento da independência, foi, na verdade, para poder obter, né, vantagens comerciais, como de fato isso aconteceu no nosso país. Bom, o Brasil independente precisa, então, de uma nova Constituição, uma Constituição própria. E Dom Pedro, então, estabelece a Assembleia para poder fazer essa Constituição, mas o bicho começa a pegar no meio dos trabalhos dessa Constituição. Dois partidos, assim, dois grupos, na verdade, assim, divisões claramente se notam dentro do Partido Brasileiro, que são os conservadores e os liberais. Os conservadores, que eram favoráveis a uma união ainda com Portugal e uma manutenção dos poderes do imperador, de Dom Pedro, e temos também do outro lado os liberais que queriam uma constituição mais liberal, com maior autonomia para as províncias e limitações ao poder do imperador. Dentro da Assembleia, a maior parte eram liberais. Dom Pedro, vendo que a coisa ia ficar ruim para o lado dele, o que ele faz? Ele vai, então, destituir esta Assembleia Constituinte e estabelece a sua própria Constituinte com pessoas ligadas a ele, e assim vão fazer a Constituição de 1824, a primeira Constituição do nosso país. Ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Por quê? Na nossa Constituição de 1824, foi estabelecido o voto censitário. O que é o voto censitário? É um voto que você só poderia, né, votar e ser votado se tivesse determinada renda. Essa renda seria o equivalente, para exercer esses cargos públicos, seria equivalente a uma produção de um alqueire de mandioca. Então, por isso, né, jocosamente, de forma, né, satírica ali, colocar o nome de Constituição da Mandioca na nossa Constituição de 1824. Essa Constituição mantinha também uma monarquia no Brasil, né? Mantinha essa monarquia constitucional hereditária. Porém, alguns falam, mas constitucional, então quer dizer então, que tinham limitações. Nem tanto, porque no Brasil o Estado vai exercer grande
influência. Porque vai ser estabelecido, sim, os três poderes, das quais, após a Revolução Francesa e as ideias iluministas, se tornaram muito comuns. Montesquieu criou a lei, né, a teoria dos três estados, onde o poder não seria mais exercido por uma pessoa só, mas seria dividido entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Na nossa Constituição foi criado um quarto poder. Esse quarto poder era um poder moderador, que era exercido exclusivamente pelo imperador, e sendo assim, ele podia barrar todos os outros poderes. Ou seja, na prática, o Brasil ainda estava sendo liderado por uma monarquia absolutista, né? E isso foi realmente algo muito que não trouxe vantagem para o nosso país, nem avanços significativos nesse sentido. Bom, então aí o primeiro reinado ele é constituído justamente disso. Atitudes como essa de Dom Pedro levam a ele a manchar cada vez mais a sua imagem. Também, por exemplo, a atitude com que ele atua dentro da Confederação do Equador, que foi uma revolta em Pernambuco, na província de Pernambuco, com a qual ele assim atua de forma muito violenta e acaba assassinando, matando os opositores, e a forma como ele atua também traz cada vez mais, faz com que a sua imagem vai perdendo cada vez mais credibilidade, né? A perca também da Guerra da Cisplatina contra o Uruguai, né, que vai se transformar em independente, tudo isso vai fazendo com que a imagem de Dom Pedro vai se desgastando cada vez mais. Dom Pedro I, né, tenta ainda algumas atitudes para poder renovar a sua imagem, renovar o seu poder, mas infelizmente a situação interna estava cada vez mais complicada. O Estado estava numa tensão tremenda entre aqueles que entre os brasileiros e portugueses, ou seja, entre conservadores e liberais. Os conservadores também foram chamados de portugueses e os liberais de brasileiros. E até que o episódio conhecido como a Noite das Garrafadas, onde grupos oponentes armados com garrafas enfrentaram-se nas ruas, né, os brasileiros e portugueses, nas ruas do Rio de Janeiro durante toda a madrugada. Dizem que Dom Pedro estava retornando de viagem de Minas Gerais nessa época, e foi justamente em defesa de alguns que resolveram colocar lanternas dentro das casas para poder mostrar o seu apoio a Dom Pedro. E evidentemente os brasileiros não aceitaram isso, e as lutas, o enfrentamento foi inevitável entre esses dois grupos naquele momento. Então, Dom Pedro, desgastado completamente, resolve então abdicar de seu trono e deixar no trono o seu príncipe regente, agora Dom Pedro II, perdão, que tinha na época apenas 5 aninhos de idade. Então, como ele exerceria esse governo? Não tinha como. O governo então seria, ele precisava de um tutor. Esse tutor inicialmente foi José Bonifácio, amigo pessoal de Dom Pedro I, e seria estabelecida então uma regência no Brasil. Essas regências serão um período bastante conturbado no Brasil, de 1831 até 1840, um período extremamente agitado, com revoltas em diversos lugares do Brasil. Foi um período muito triste para a história do nosso país nesse sentido. Tivemos 4 regências, a regência trina provisória, inicialmente, que durou apenas um mês para poder tentar apaziguar a situação. Depois tivemos uma regência trina permanente, composta por pessoas do norte, do sul, e também uma representante do Exército Brasileiro. Em seguida, nós tivemos uma regência una do Padre Feijó, e foi o tempo mais difícil, porque foi nesse período que a maior parte das revoltas regenciais aconteceram e tiveram maior impacto no governo de Feijó. E por último, nós tivemos a regência una de Araújo Lima, que também não vai ficar por muito tempo devido às tensões internas do nosso país. 5 revoltas aconteceram nesse período,
principais, né, revoltas nesse período, e elas foram realmente marcantes. Entre elas nós temos a cabanagem no Grão-Pará, nós temos também a Farroupilha, que foi a maior, e em termos de pessoas participando, mas também de tempo, no Rio Grande do Sul, na província do Rio Grande do Sul. Inclusive, eles conseguiram a independência momentânea dessa região. Essas duas primeiras que eu falei para vocês, elas foram revoltas mais separatistas. E temos também revoltas sociais, como aconteceram com a Balaiada, no Maranhão, a Sabinada, na Bahia, e a Revolta dos Malês, também na Bahia, que foi uma tentativa de estabelecer a liberdade dos escravos e também uma república islâmica no nosso país. Ou seja, o período foi bastante agitado e complicado e vai terminar com a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, um golpe chamado, né, o golpe da maioridade, para que Dom Pedro ele possa assumir o poder, tá bom? Então, gente, basicamente é isso aí. Eu espero que possa ajudar vocês a entender um pouco melhor essa parte da matéria aí. E vocês têm essa semana aí mais também produção acadêmica e fórum para fazer. E eu peço a vocês que se dediquem aí no máximo para poder tentar a compreender. E qualquer coisa estamos aí para ajudar vocês. Tá legal, gente? Grande abraço, até mais.